Então, povo de Deus, já começando com esse sinal da cruz, né, que é o nosso sinal, o sinal do cristão. Eu quero falar, antes de nós entrarmos no meio, que nós vamos continuar a falar sobre oração hoje, eu quero falar um pouquinho sobre o sinal da cruz. Que é, eu não saio de casa, eu não saio com meu carro, eu não saio, eu não almoço, eu não me levanto sem fazer o sinal da cruz. Gente, quando nós sabemos que começou a igreja lá, logo no início, os cristãos eram muito perseguidos. Houve uma perseguição enorme, foi mortos muitos e muitos, foram martirizados muitos cristãos, né? Um imperador era mais louco que o outro e eles perseguiam, e até que um dia, então, um Constantino, né, embora ele não, né, entre aspas, se converteu, mas ele teve um sonho, ou viu uma visão, ou um sonho, não sabemos direito, que no céu, ele olhou para o céu e viu uma luz forte e um sinal de cruz, um sinal da cruz. E ele disse, né, aquilo falou para ele que ele deveria colocar aquele sinal no estandarte, porque ele estava para ir para uma guerra muito decisiva, e ele deveria colocar aquilo no estandarte. E assim Constantino fez e mandou colocar aquela cruz no outro dia, né? Não é uma cruz como a gente vê hoje, é uma outra cruz que tem um outro significado, mas nós não vamos falar aqui para não ficar muito extenso. Mas todos os soldados, então, foram para a guerra, né, em nome de Constantino, com aquele estandarte da cruz de Cristo. E eles venceram a guerra. E aí, então, Constantino houve uma conversão, né, como eu disse, entre aspas, porque ele não tornou o cristianismo a religião oficial do império, ele até se aproveitou-se um pouco do crescimento do cristianismo, mas enfim, aí começou um pouco de paz para os cristãos. Tá? Então, por isso, nós e os primeiros cristãos, eles faziam o sinal da cruz, sim. O sinal da cruz toda a vida foi cultivado, né, pela igreja até hoje, e ele é muito importante, gente, é muito importante para a nossa vida, porque quer dizer que se nós sairmos de casa, nós estamos saindo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. E a cruz de Jesus, ela tem muito poder, gente. Que o diabo, ele foge da cruz. Ele detesta a cruz. Tá? Então, mas hoje nós vamos falar, então, um pouquinho de oração. Continuando a falar. Eu quero convidar você, então, a pegar comigo, para vocês saberem o nome e se quiserem pesquisar, tá? O nome do imperador, que foi o começo lá da paz, vamos dizer, um pouco de paz para o cristianismo, foi entre o ano de 306 e 337. E o nome dele era Flávio Aurélio Valério Constantino, tá? Se alguém quiser pesquisar. Mas a nossa palavra hoje, ela está lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 13. Tá? Mateus, capítulo 6, versículos 6 a 13. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de orar nas sinagogas e nas esquinas das praças, em posição de serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu pai que está no escondido. E teu pai, que te vê no escondido, te dará a recompensa. Quando orares, não useis de muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos pelas forças de muitas palavras. Não sejais como eles, pois o vosso Pai sabe do que precisais antes mesmo de vos pedir. Vós, portanto, orais assim. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra
como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos que nos devem. E não nos introduzas em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos outros as suas faltas, vosso Pai que está no céu também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes os outros, vosso Pai também não perdoará as vossas faltas. Palavra do Senhor. Gente, o ponto que eu quero tocar aqui, que o Senhor tocou no meu coração, né? Hoje, que quero falar para vocês aqui. Antes de tocar no ponto, também tem uma palavra ali que diz assim: como fazem os pagãos. Os pagãos, gente, eles não rezavam os salmos, né? Eles não rezavam a oração dos cristãos, tá? Então, só para nós sabermos disso. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta. Santa Teresa de Ávila e São João da Cruz, né? Eles falam muito disso, que a gente, eu aprendi. E o que Jesus quer dizer com isso? Jesus não quer falar aqui a nós que nós não devemos mais orar em comunidade, que nós não devemos mais orar na igreja, não é nada disso. Mas que a nossa oração, gente, em primeiro lugar, a nossa oração, ela não pode ser só da boca para fora. Ela não pode ser mecânica. Seja um Pai Nosso, seja uma Ave Maria, ou seja uma oração espontânea que a gente faça, né, um diálogo com Deus. Porque Santa Teresa diz que a oração nada mais é do que um trato de amor com aquele que a gente sabe que nos ama. Mas seja qual for a oração que a gente vai fazer, se ela for só mecânica, ela não é a oração. A oração, ela só é oração, na verdade, se ela brotar do nosso coração. Se nós estivermos ali com nosso coração e com a nossa mente voltada para Deus. Quando nós nos colocamos na presença de Deus, então levantamos o nosso pensamento a Deus, aí nós vamos orar. Porque senão, do contrário, nós não estaremos orando. Nós estaremos apenas recitando alguma coisa. Né? Daí eu concordo com quem muitas vezes nos critica e diz que a gente faz orações mecânicas. Sim. Mas a nossa oração, em primeiro lugar, deve brotar do nosso coração. A gente tem que estar sabendo. Em primeiro lugar, eu tenho que estar sabendo quem eu sou, né? Quem eu sou? Nada. E quem eu estou diante? De quem? De Deus. Do Todo-Poderoso. Então, em primeiro lugar, a minha humildade. De saber que eu ali sou sempre um mendigo à porta de Deus, batendo. Né? Então, a oração, ela é isto. Ela é esse trato de intimidade. Então, se por vezes nós oramos uma Ave Maria, que é a saudação angélica, ela é tirada da Bíblia, ela é linda. Se nós rezamos o Pai Nosso, porque Jesus, ele não disse assim, vocês podem rezar desde que vocês rezem com o coração. Ele ensinou uma forma, porque eles sabiam que os discípulos ainda não tinham aquela experiência com Deus, né? Então, ele ensinou uma fórmula assim. E a fórmula de Jesus, se a gente for estudar o Pai Nosso, ela é muito profunda. Ela é muito profunda. Quando nós dizemos, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Ele é muito lindo. Seja feita a vossa vontade, vem em primeiro lugar. Mas às vezes também nós não precisamos falar nada. A oração mental que Santa Teresa nos ensinou, a oração que São João da Cruz também praticava, né? E vários místicos da igreja, eles nos ensinam que temos que ter todos os tipos de oração, todas elas são válidas, as nossas devoções, mas nós temos que também ter um tempo para ficar
nos colocar na presença de Deus em contemplação. E quando a gente não tem ainda, não está apto a fazer isso, a gente então pega a palavra de Deus. Pega um trechinho daquela palavra de Deus e começa a meditar. Começa a meditar na presença de Deus, desde que o nosso coração, porque, gente, nós estamos vivendo num mundo muito barulhento, gente. Um mundo muito barulhento. Ninguém mais sabe fazer silêncio. Se eu ficar aqui olhando para vocês um pouquinho em silêncio, vamos dizer, vamos orar, vocês não vão desligar o meu vídeo. A mesma coisa na igreja. Se ficar um pouquinho em silêncio depois da comunhão, para a gente poder fazer a nossa ação de graças, ninguém aguenta. Nós não sabemos fazer silêncio, gente. E nós temos que aprender a fazer silêncio. É muito importante. Porque sem o silêncio nós não vamos escutar a voz de Deus. E nós vamos para a oração justamente para nós escutarmos a voz de Deus. É na oração que nós não vamos só falar, nós vamos escutar. E é na oração que Deus vai então agir. Ele vem com a sua graça, uma graça sobrenatural, agir. Muitas vezes, aparentemente, a gente está ali, às vezes o maligno coloca na nossa cabeça, né? Aconteceu assim comigo. Mas aqui eu estou aqui parada. Não, eu aprendi depois. É assim mesmo. É nos colocar na presença de Deus, olhar para Deus, deixar tudo de lado, esquecer, pedir ao Espírito Santo que naquele momento a gente tenha essa capacidade de nos desligar de todas as outras coisas e nos colocar olhando com o nosso pensamento, no silêncio, mas com o nosso pensamento voltado para o Senhor. Uma contemplação. Uma contemplação. Porque é aquele que nos olha e nós olhamos para ele. Isso é fé, gente. Isso é fé. Sabemos que está ali. E vocês não têm ideia, gente, como essa oração é transformadora. Como a gente sai melhorada desse tipo de oração. A gente às vezes nem se toca do tempo que se passou. Mas é tudo assim, como Santa Teresa de Ávila nos diz. É tudo um processo. Não é de um dia para o outro. É um processo que nós vamos subindo. A primeira morada é nos dispor a rezar. Encontrar um tempo na nossa vida para rezar. E depois, então esse entrar no nosso quarto, às vezes significa assim, entrar no nosso quarto, como eu já falei. Mas é fechar-se, é buscar o silêncio. Silenciar a nossa mente. Porque se você reparar quantas e quantas vozes estão gritando na nossa mente o tempo todo. É uma luta, mas a gente consegue. Consegue quando? Quando a gente sabe perseverar. Aí a gente vai acostumando esse nosso corpo. Porque a nossa alma quer, mas é o nosso corpo, é o nosso físico, é a nossa mente biológica, é o nosso ser que não nos deixa. Então, a gente vai fazendo com que o nosso corpo vá se dobrando aquilo que a nossa alma quer, que é ficar em silêncio, em união com o nosso Pai, com o nosso Deus. Ficamos então com essa palavra hoje. Buscamos a oração. Buscamos fazer silêncio. Buscamos um lugar favorável para que a gente possa rezar realmente. Para que a gente possa entrar nesta comunhão de amor com o Senhor. Porque verdadeiramente a oração, gente, não é mais nada do que amar. Amar a Deus. Não adianta nós dizermos assim, não. Vamos amar o próximo. Nós primeiro precisamos aprender a amar a Deus.
Porque depois sim nós vamos aprender a amar o nosso irmão. E nós vamos amar o nosso irmão não porque a gente é bonzinho, isso e aquilo, não. Nós vamos amar o nosso irmão porque nós amamos a Deus. Compreende, gente? Que Deus nos dê essa graça de compreender. Amém? Um beijo para vocês e até amanhã. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei, de Salvador, e eu me atrevo a te chamar de meu amor. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei, de Salvador, e eu me atrevo a te chamar de meu amor.